Boa noite, Ivan Trigueirinho, youtube.com/volte aos estudos. Nesta noite, vou ter uma live com Simone Medrado, uma estudante brasileira que decidiu estudar na Argentina. Oi, Ivan. Boa noite, Simone. Tudo bem? Prazer, Ivan Trigueirinho. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A gente tem algum contato aí de perguntas que você já havia me feito lá no canal, né? Então você já me conhece de algum tempo. Para quem não me conhece, rapidamente, deixa eu contar um pouquinho da minha história antes da Simone se apresentar. Eu fui presidente de CPSA da universidade mais de 20 anos, do Crédito Educativo Antigo, FIES. Sempre trabalhei com essa área de negociação de dívida entre instituições de ensino e alunos, financiamento estudantil, criei um programa de crédito educativo próprio numa grande universidade, e até o momento que minha filha resolveu fazer medicina. Então eu me coloco numa situação onde vários de vocês estão nessa situação no passado. Apesar de eu ser classe média, ter uma renda razoável, eu tive essa oportunidade de conseguir um financiamento estudantil próprio para minha filha na faculdade. Felipe Sigolo, eu te acompanho no Instagram, é um prazer você estar aqui. Se eu não me engano, você é reitor da Universidade do Brasil, não é isso, Felipe? Então é bem interessante aqui, a audiência bem qualitativa. Então eu me vi naquela situação da minha filha precisar de um financiamento. Como que eu vou fazer? O FIES eu não me enquadrava, então tive que analisar todas as possibilidades e conseguir uma. E nesse momento eu falei, putz, eu tenho um compromisso aí com os estudantes de ficar orientando eles. E há mais de 3 anos eu ajudo os estudantes em FIES, sempre de uma forma gratuita. Eu ofereci uma mentoria rápida durante apenas 30 dias. E de algum momento a Simone me encontrou, não sei como, até gostaria de saber um pouco da Simone. Então, quem quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, youtube.com/volte aos estudos ou aqui mesmo no canal. E a Simone, ela é uma estudante, você é do Rio ou de Minas Gerais? Metade, metade. Eu sou mineira, mas eu morei 15 anos no Rio. Fiz faculdade aqui no Rio e nesse momento até eu estou no Rio, né? Mas tô de folga. Mas eu nasci em Minas, só que eu saí para estudar com 14 anos, né? E da casa dos meus pais. E aí, desde então, vim para o Rio, fiz faculdade, me formei, exerci a profissão aqui por 10, 11 anos. E aí, depois foi quando eu decidi a medicina. Você é formada em fisioterapia, não é isso? Isso. Eu achei interessante porque eu vi você com sotaque de mineira, e aí você postou alguma coisa com camisa do Flamengo, eu falei, pá, isso, seu telefone também é 20. Seu telefone também é 21, eu falei, caramba, eu acho que ela então é carioca, mas ela tem sotaque de mineiro, então você já esclareceu isso. E você... Eu sou uma baianeroca, meio mineira, baiana, carioca agora. deve estar lá no tríplice fronteira ali de... Exatamente. E você fez fisioterapia, se formou há quanto tempo? Eu me formei em 2009, colei grau em 2010 e exerci até 2019, que foi quando eu já estava nos preparativos para ir embora, né? Que eu fui embora o ano passado, em janeiro do ano passado. E então eu exerci até 2019. Desde que eu me formei, eu exerci a profissão. E você, a fisioterapia foi uma segunda opção naquele momento do vestibular? Você já pensava em fazer medicina naquela ocasião? Então, medicina sempre foi um sonho meu, né? De fazer. Só que devido às situações do Brasil, de conseguir uma vaga em faculdade, os valores, né? E financeiramente eu não poderia fazer no Brasil. E como comigo aconteceu tudo muito cedo, e acabei, até por influências familiares, indo para fisioterapia. Eu nunca prestei vestibular, na verdade, para medicina. Já fui direto na fisioterapia e assim que eu aprovei, eu já comecei a fazer, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, com 20 para 21, já estava me formando. Então, eu entrei bem nova. Eu trabalho em escola, né, há muitos anos, sou diretor de uma escola e a gente vê como as decisões são muito cedo. Na minha época, também era cedo, mas a gente começava a trabalhar com 14, 15 anos. Hoje as decisões todas estão um pouco mais tardias. Escolher um curso de ensino superior, se não tiver um trabalho também
de acompanhamento, de orientação profissional, muitas vezes as escolhas acabam sendo equivocadas. Não estou falando no seu caso, mas estou falando de pessoas que eu vejo a forma como eles querem saber do FIES, né? Eles falam assim, FIES vale a pena para qual curso? Meu Deus do céu, essa pergunta não deveria ser feita, né? Deveria ser se o FIES vale a pena. E o curso ser escolhido como Sim. prioridade. Mas eu te perguntei porque muita gente realmente, quando pensa em medicina e acha que é difícil o vestibular. Você veja, você nem prestou o vestibular, né? Você já presumiu que era difícil. E a pessoa cai para fisioterapia, cai para odontologia, cai para cursos afins da área da saúde e em algum momento elas pensam depois em fazer a medicina. E você sabe que por você ser formada, o FIES fica muito difícil, né? Sim, sei. Já pesquisei sobre, acredito que a gente entra na quarta opção de prioridade devido à graduação, né? Não é interessante para o governo dar chance a quem já teve chance de estudo, né? Na verdade, acho que o foco é colocar pessoas que ainda não teve uma oportunidade de estudar ou algo parecido, né? Eu acho que o critério acaba sendo esse. Nos meus destaques do Stories, eu tenho um estudante que perguntou para mim, eu tenho uma nota muito boa, mas eu estou em número 800 da inscrição. Como é possível isso? Eu falei, faz o seguinte, você é formado. Ele mesmo falou, acho que é porque eu sou formado. Eu falei, faz o seguinte, refaz a inscrição, mas dizendo que você não é formado. Não para ele dar um jeitinho. Não recomendo isso, isso é falsidade ideológica pode dar sérios problemas. Ele fez a inscrição só de curiosidade para saber se era esse o problema. Ele ia para sexto lugar na lista de classificação do FIES. Então, veja, ele sendo quarta opção, na verdade, terceira opção você seria, porque quarta opção é quem se formou e usou FIES. Você se formou, está atrás também de quem estudou com o FIES, mesmo que não tenha se formado, né? E aí você resolveu fazer medicina, foi atrás dessa carreira que realmente, quando a pessoa tem vocação e não deixa de se esforçar, é uma carreira que a pessoa se doa muito, mas colhe os frutos normalmente, né? E aí o que fez você cair Sim. na Argentina? Como é que foi esse processo de opções que você avaliou e o que te levou à Argentina? Acho que essa pergunta ela é muito importante para muitas pessoas que me fizeram aqui no inbox que eu abri. Tudo começou com essa vontade que eu sempre tive, que na verdade não ficou esquecida, né? Ela ficou um pouco em stand-by e acho que nos últimos, talvez aí 8 anos para cá, teve um boom de pessoas tendo essa oportunidade descobriram, né? Eu acredito que a medicina na América do Sul. E eu realmente, há 8 anos atrás, nunca tinha ouvido falar que haveria essa possibilidade. Até eu ter alguns amigos que acabaram indo para o Paraguai um tempo atrás. Assim, eu tenho amigos que já estão lá há uns 5 anos, 6 anos, talvez. E foram abrindo um pouco mais a minha cabeça de repente, ver essa possibilidade, né, de repente ir atrás desse sonho que eu sempre tive. E como que pintou a Argentina? Na verdade, eu pesquisei por 2 anos sozinha, trabalhava, chegava em casa e pesquisava sobre. Acredito que foi a pesquisa mesmo que me levou a tomar a decisão final, né, de que era possível, dentro, né, de uma conversa com família, né, de ver a possibilidade, porque eu tinha uma profissão que eu teria que abrir mão dela, né, que já vivia sozinha aqui no Rio, já vivia por conta própria, então eu teria que abrir mão de algumas coisas, que não foi fácil tomar essa decisão, né, ter que voltar a ser dependente de pai, de mãe, de deixar de ter acesso a algumas coisas, né, de viajar, de coisas que eu mesma proporcionava a mim. Mas eu tinha que abrir mão. E daí eu pesquisei por 2 anos assim sobre parte de documentação, o que era necessário, se existia assessoria, onde era mais barato, onde que comportava, né, o financeiro da minha família para me bancar lá. Então, eu procurei pelo local mais barato. Na verdade, a Argentina começou a surgir assim.
Eu já tinha uma noção de quanto custava no Paraguai, por ter alguns contatos lá, e eu não optei pelo Paraguai justamente pelo custo é, e pelo o final da carreira, né? Depois de formado, você não tem como garantir que você volta de imediato para cá. E era um país que talvez eu não tinha interesse em ficar morando depois, né? Não tem muito a ver comigo. Eu já conhecia, né, um pouco a Argentina como turista, foi um lugar que eu gostei muito, e dos países que eu tinha de opção, que era Argentina, Bolívia e Paraguai, eu optei pela Argentina. Acabei não pesquisando muito sobre a Bolívia, até pelo valor, que é bem alto. Lá se paga em dólar, né? E tem a questão do peso, né? Na Argentina, a economia é bem ruim, então poderia me favorecer em algum momento em termos de Moeda valor, né? forte. Exatamente. Então foi a opção que eu fiz. Aí fui pesquisar sobre as faculdades, né? O que ela me permitiria depois, que eu não queria ficar muito presa a ter opção única de Brasil, porque a gente tem o Revalida, que ele é um governamental. Então, assim, mudou o governo, pode mudar a qualquer momento. Acredito que quando você vai, você tem que não se preocupar de início exclusivamente com Revalida, porque você tem tanto caminho ainda para percorrer, se você ainda fosse se preocupar ainda com isso no início, é quase que uma desistência breve, entendeu? Então, assim, acredito que você tem que ir sabendo que tem essas questões que você vai ter que fazer depois, e que não é impossível. Acho que você não tem que ter medo de não passar. Se você se preparar, pode ser possível sim, apesar de ter muitos boatos, né? Que eu realmente não sei falar se é verdade ou não, porque eu nunca fiz a prova, então. Mas acredito que se tem gente aprovada é porque é possível, né? Sem dúvida. Então, Deixa eu só dar uma contextualizada para quem não tá a par disso, por quê? Estudar na Argentina é assim, a minha filha quando fazia cursinho, amigos meus de classe média alta falavam, manda ela estudar na Argentina, manda ela estudar na Argentina. E eu pensava, mas ela não fala espanhol muito bem, ela teve espanhol na escola, se vira, mas ter aula em espanhol, eu falei, nossa, isso está fora do mundo, e se eu puder ter ela perto de casa aqui, eu prefiro. De repente vai ser uma última alternativa, de repente, essa possibilidade. E as pessoas às vezes vão para a Argentina e não sabem o que é o problema da questão da profissão, que para quem não sabe, o Revalida é uma prova organizada pelo governo federal para habilitar o formado em medicina no exterior a poder exercer a profissão no Brasil, não é isso, Simone? isso. Na verdade, para qualquer pessoa, né, que seja formada em qualquer país do mundo, você tem essa aplicação da prova, né? Se eu tivesse nascido na França e quisesse vir exercer a profissão, né, fosse médica lá e quisesse exercer a profissão, aqui teria que passar por essa prova da mesma forma. Assim como qualquer outro país que eu vá, cada um tem seu critério para você exercer a profissão naquele país, né? Uns através de prova, outros através de entrevista, de experiência. Então, existem diversas formas. E a nossa é essa prova, né? Que acredito que tem muito a melhorar. E não acho injusto, pelo contrário, acho que tem que ter. Inclusive, talvez poderia até se pensar a ter essa prova, até para quem é formado no próprio Brasil mesmo, entendeu? Como tem a OAB para direito, eu não vejo problema nenhum, porque faculdade boa, faculdade ruim, você tem em qualquer lugar do mundo. Então, é questão mesmo de se preparar e fazer. Essa é uma questão. Porque o que falam do Revalida é que é uma prova muito complexa e em pouco tempo para ser realizada. E o tempo acaba sendo um grande problema. Mas eu acredito que assim, não conheço estudante de medicina preguiçoso. Esses estudantes, eu vejo, eles trabalham. Minha filha, por exemplo, no domingo nós fomos sair com a família aqui para fazer uma pedalada. Ela não foi ir porque ela estava estudando. Então, quer dizer, e não quer dizer que, principalmente você quando está em outro país, que você tem menos, às vezes, compromissos sociais. Você não possa também
se preparar em paralelo para o Revalida, porque há diferenças de currículo, né, no Brasil. No Brasil parece que tem muito o Sistema Único da Saúde, o SUS, e na Argentina, obviamente, você não vai estudar esses conteúdos. Então, eu acho plenamente que é um conteúdo possível e que não é impossível, mas tem que se preparar. E quando você falou que a pessoa tem que estar preparada porque não pode voltar instantaneamente, rapidamente, é por conta de aguardar a validação da prova, é isso? Não que ela não pode voltar, claro, né? Não, exatamente. Você não sabe nunca quando vai ter a prova, né? Então, assim, pode acontecer de você ter que ficar exercendo a profissão no país que você se formou. Pode acontecer que tenha a prova e você não é aprovado, né? Você vai ter duas opções, ou colocar o diploma na gaveta ou exercer a profissão onde você se formou até você conseguir passar na prova, se essa for a sua única opção. Porque tem a opção de outros países também, se você quiser ir, entendeu? Porque Assim, eu entendo. Eu morei 6 meses nos Estados Unidos e vivi dentro de uma universidade na Carolina do Norte, em Durham, né, na Duke University. E médicos lá eram argentinos, porque o ensino superior na Argentina sempre foi muito bom, né? Então, nada impede de você trabalhar, inclusive, em outros países, desde que você consiga green card, essas coisas, autorização do trabalho, né? E como foi? Você chegou a prestar vestibular no Brasil ou você já descartou essa possibilidade e foi direto para a Argentina? depois de formada, que eu decidi fazer a medicina, É, não, nunca tentei. Nunca tentei. Eu realmente, quando decidi fazer a medicina, foi já pensando em fazer fora, porque eu não tinha como parar minha vida profissional para poder estudar para vestibular, né? Eu não tinha Enem. Na época que eu fiz ensino médio, o Enem não era dessa forma. O Enem, na verdade, na minha época, se eu não me engano, se sorteava uma pessoa na sala, que era só para constar ao governo, né? O nível que estava da turma, da da escola. escola. Exatamente. Então eu não cheguei, eu não tinha Enem, então eu teria que fazer o Enem e para tentar o vestibular. Mas assim, depois de 10 anos já de que você já está no mercado de trabalho, você ainda pensar em vestibular, pelo menos no meu caso, eu nem cogitei essa hipótese assim. Eu realmente, quando eu vi essa oportunidade de já entrar direto numa faculdade, aí eu preferi ir para fora. Você estava falando de ser uma prova justa. Eu acho que assim, fiz uma live a semana passada com o Kleber sobre estudar no Paraguai. Ele voltou para o Brasil, conseguiu o FIES, etc. E numa conversa eu soube que tem 30 mil alunos praticamente brasileiros estudando em Cidade del Este, mais 16 mil em Pedro Juan Cabaleiro. Então, só ali, que são faculdades que muitos não têm vestibular, tem esses formados que depois o governo, de alguma forma, vai querer testar esses estudantes, né? Porque foi formado sobre um regime de estudo ou de curso que não foi verificado para o Brasil as condições de oferta desse curso. Então, o Revalida eu também acho que é justo, mas tem que ser uma prova justa. É justo, mas a prova tem que ser justa. Eu não posso falar se ela é justa ou não, porque eu não conheço o processo. Um estudante aqui Exatamente. perguntou se o Revalida, a Caterine, se o Revalida é aplicado todo ano no Brasil. Você falou que não tem data certa, mas você sabe se todo ano ocorre? Então, com o atual governo, né, o Bolsonaro fez algumas mudanças no processo, né? Antigamente, se eu não me engano, o Revalida, na verdade, quando você se formava no exterior, você tinha uma opção de voltar para o Brasil para trabalhar no programa Mais Médico. E que não exigia o CRM na época. Que era os dos cubanos, Ele né? até Exatamente. Quando o Bolsonaro entrou, ele fez uma modificação, ele aumentou o salário dos médicos desse programa, acho que se é contratado de forma CLT, tudo, com todos os direitos, só que passou a exigir o CRM, ou seja, o programa virou um programa para as pessoas formadas no país, na intenção de levar os médicos formados para as regiões, né, carentes Que eles não vão, normalmente, de médicos. exatamente, né?
acredito eu que quem se forma tem a opção de ficar numa capital, ganhar um valor maior, dificilmente ele vai optar para trabalhar num Ribeirinha, numa região dessa, né, de pegar barco e atender. Então, E acredito essa que população sente muita falta dos médicos cubanos, né? Exatamente. Então, com o governo atual, ele fez essa mudança. Então, assim, quem forma fora agora não pode mais exercer no programa Mais Médicos. E na questão da prova, ele colocou como lei ter a prova agora 2 vezes por ano. Isso é lei. Se a lei vai ser cumprida, aí a gente tem que aguardar, porque esse ano teve um certo atraso, teria que ter 2, eu não sei se teve só um, aí eu não sei se foi por conta da pandemia, né? Então, o ano que vem, que possivelmente vai ser um ano, esperamos que seja um ano normal, mais normal e que tenha, né? E que a gente vai ver se realmente essa lei está sendo cumprida. E aí, saindo o governo, eu não sei como é que vai ficar, entendeu? Mas eu acho que é um direito de todo mundo que se formou no exterior vir. Eu acho que se colocou na lei, deve ser praticado. É que às vezes você vê o Enem, né? A novela que é para conseguir organizar uma prova do Enem nesse momento de pandemia. Então, eu acho que é uma dificuldade também bastante grande, mas tomara que seja refeito. E me fala um pouco como que é o processo seletivo para entrar numa faculdade, porque eu vejo alguns estudantes de classe média alta, alguns até de classe alta, falando assim, não, ele vai para a Argentina e não sabe como é que é, não sabe se vai ser seguro morar lá, não sabia do Revalida. Então, eu queria que você contasse mais ou menos como que é esse processo, se você tem bolsa. Eu dei mentoria para uma estudante que tem bolsa integral na UBA, se eu não me engano, Universidade de Buenos Aires, porque é faculdade pública. Eu não sei se todas são públicas ou se tem algumas que se paga mensalidade. Só nessa questão aí que você falou a respeito de ter pessoas de classe média alta, né, optando por fazer na Argentina, não sei se é o motivo de todos, mas acredito que uma parte talvez seja em busca de um ensino de excelência, porque é bem reconhecido o ensino da Argentina, né, no mundo todo, principalmente em relação à medicina, né? A UBA tem 2 prêmios Nobel de medicina. Então, assim, talvez seja em busca disso, né? Ou algo mais voltado para a ciência, porque o ensino deles é voltado à ciência, então pode vir a ser um pensamento de pessoas que tenham, que querem seguir essa carreira dentro da medicina e acabam optando por esse ensino, né? Outros a experiência internacional também, né? Ter uma experiência internacional. Outros mesmo para ter essa experiência, né? De viver sozinho em outro país, aprender outro idioma, outra cultura, de ver como é. E outros que vão na intenção de para gastar um pouco menos no Brasil, eles vão na intenção de fazer uma transferência, né, no 3º ano, 4º ano, de fazer uma transferência para o Brasil, aproveitar grande parte, achando que vai aproveitar grande parte do que fez lá fora, e aí vem para cá e paga aqui menos anos, né, custando 10 mil, então, de certa forma, faz uma economia, digamos assim. Mas confesso a você que a transferência não é tão fácil e eu vejo, assim, esse ano bombou de editais, mas não é tão fácil, são poucas vagas, tanto para federal principalmente, uma vaga, 2 vagas. Usou muito a nota do Enem, o ponto de corte foi bem alto, talvez mais alto do que para o próprio vestibular, muitas vezes eu vi. Notas altíssimas e muitas particulares, que facilitou um pouco, porque estavam aceitando muita nota do Enem como ingresso, né, nas particulares. Mas aí a particular só dá para fazer quem já tinha dinheiro para pagar aqui, né, porque ou conseguir um FIES, um financiamento, e depois você pode falar melhor aí, porque o economista aqui é você, né? Então, inclusive, eu me coloco à disposição para te orientar em todas as perguntas que você tiver. Depois a gente conversa para te ajudar a entender um pouco esses processos, né?
Eu Não, sei, beleza, depois eu quero bater um papo com você legal. mesmo. Eu vejo eu conversei com dois estudantes que conseguiram o Estácio de Angra dos Reis. E eles entraram, acho que foi em agosto, e eles tinham que pagar já a mensalidade de julho, agosto e praticamente setembro, sem o FIES e R$ 8.000 cada mensalidade, eram dois irmãos. Então, quer dizer, olha onde isso não chega. Tanto que Sim, não sim. tiveram condição de vir os dois. E isso acaba tendo essa dificuldade. E o problema, para quem quer saber um pouco mais sobre essas transferências do exterior para o Brasil, muitos dos meus inscritos já seguem o pessoal do curso médio, o pessoal lá de BH, o Felipe. Eles fazem um trabalho muito legal de orientação, de divulgação dos editais desses processos seletivos. E muitas vezes o que acontece, você está indo. Eu vejo muitos estudantes que eles querem ir para o. Eu vou estudar 4 anos lá e na hora do internato eu venho para o Brasil. Achando que você consegue, como você falou, do quarto para o quinto, mas tem aproveitamento de estudo e muitas vezes não tem vaga no quinto, tem vaga às vezes no terceiro. E aí tem a metodologia, na Argentina, se eu não me engano, é tradicional, né? Não é PBL. Algumas são PBL e outras não. Então, às vezes, tem compatibilidade de currículo, tem compatibilidade de metodologia, tem compatibilidade de preço e a vaga na série específica, né? Então, isso É. realmente eu acho que quem vai para a Argentina, como você falou, tem que estar ciente que pode ter que morar lá, por exemplo. Eu tenho esse estudante que eu dei live a semana passada, ele falou que muitos professores da universidade que ele estuda lá no Paraguai são brasileiros que se formaram e que ainda não conseguiram revalida, mas estão dando aula na própria faculdade. Então, isso Uhum. também acaba sendo um mercado de trabalho, né? E, assim, o É. processo seletivo, porque outro motivo que pessoas vão estudar fora é a dificuldade no vestibular, né? Porque esse ano da pandemia abriu muita vaga e foi menos concorrido entrar nos vestibulares as particulares, pelo menos aqui no estado de São Paulo, neste ano. Eu lembro quando minha filha fazia cursinho, realmente era uma concorrência muito grande por vaga praticamente em qualquer faculdade. E esse ano eu percebi que em algumas a lista rodou muito e teve possibilidades. E por isso que falavam para mim, quando ela fazia cursinho, vai na Argentina, vai na Argentina. Então, eu acho que alguém vai para a Argentina por experiência, ou buscar alguma excelência, como você falou, com viés da ciência, que o Brasil, infelizmente, investe muito pouco em ciência, né? E também a experiência internacional ou a dificuldade financeira por os valores lá serem mais em conta, né? Então, a gente já sabe por que você foi e como é esse processo. Você tem que aplicar, tem que fazer vestibular, é só se inscrever como no Paraguai. Como que funcionou isso? Porque eu acho que isso é uma dúvida muito comum. Eu acredito que seja a maior dúvida, né, de todo mundo, como é o processo, né? É, na verdade, o vestibular é uma coisa que existe só no Brasil, né? Em nenhum outro país você tem vestibular. É, se é uma forma justa ou injusta, fica a critério de cada um. Eu Eu não não acho acho. justa Eu porque também não acho. eu acho que educação é para todos e cada um que seja competente para conseguir aquela vaga. Eu acho que a vaga tem que existir e só depende de você para conseguir ela. E acho que você não tem que concorrer com milhões de pessoas para 20 vagas, né? Então a educação não é para todos. Até porque a gente tem essa diferença de classe social no Brasil. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas em relação ao processo lá da Argentina, você tem tanto para as federais, universidades federais, elas têm o mesmo funcionamento de uma federal aqui, ela é totalmente gratuita, a forma de ingresso é a mesma das particulares, né? Você tem um processo seletivo de uma prova, uma não, várias provas. Na verdade, você tem um processo lá que chama pré-grado. Esse pré-grado é o pré-grado, né? O grado já é quando você está na graduação, o pré seria esse processo seletivo. Na minha faculdade, ele conta como primeiro ano até para a faculdade. A minha faculdade são 7 anos, não são 6. Justamente por isso, porque o pré-grado ele conta como o primeiro ano. Você tem três chances de entrar no ano.
você tem um processo seletivo que é intensivo em janeiro, ele dura de janeiro a março, 2 você meses? assiste a aula, são 2 meses e meio, é um intensivo. Você fica 2 meses e meio tendo aula presencial, 4 horas de aula de cada matéria e aplicação de prova de cada uma delas, né? Eu tive biologia, química, anatomia, antropologia médica, atenção primária da saúde, a gente teve visita a posto de saúde no pré-grado mesmo, no processo seletivo, Tudo em espanhol? e tudo em espanhol. E como Tudo que em é o seu, espanhol. Lá e como não. era o seu espanhol? Então, não falava nada. É, eu Caramba, realmente não falava nada, fui na cara e na coragem. Na verdade, 2 meses antes de ir, eu baixei vários aplicativos de idioma, né? O Duolingo, todos gratuitos, não gastei um centavo. Eu baixei podcasts no Spotify para ficar escutando rádio da Argentina, porque eu ia trabalhar, pegando ônibus, eu ia para se escutando aquela rádio. Então, familiarizar, né? exatamente, eu pensei que à distância, o máximo que eu conseguiria era preparar o meu ouvido, que era o que eu precisava, entender o professor. E acho que falar é uma consequência, né? Depois que você está lá, você convive com isso o tempo todo e é uma consequência, você acaba É falando como os quando bebês você vê, você já falam, está né? falando. É como os bebês falam, né? Exatamente, Observam, ouvem. exatamente. Como a gente, né? A gente aprende assim, a gente primeiro fala tudo errado, depois a gente aprende como julgar verbo. Então, eu primeiro preparei o ouvido, eu precisava chegar lá e entender o que o professor ia falar. E, para minha surpresa, quando eu entrei na sala de aula, no meu primeiro dia lá, eu entendia tudo que o professor falava. Eles estão já acostumados com ter alunos, Brasileiro. né, brasileiros. Não tem um índice muito alto, pelo menos na cidade onde eu estou, que eu vou te falar onde é que eu estou. Não tem um índice muito alto de brasileiros, né? A maioria é argentino. Então, assim, mas eles conseguem conversar, talvez. Eu acredito que eles falam um pouco mais devagar, talvez por ter uma meia dúzia de brasileiros ali na sala de aula. Chega a ser um portunhol, como é no Paraguai, mais ou menos, porque no Paraguai é Não, não. 90% brasileiro na sala, né? Não. Lá eu acredito que 70% é argentino. Eu coloco aí uns 30% de brasileiro. Ah, legal. Então, quer dizer, o idioma é uma barreira, mas não é uma barreira que limita, né? Não, é uma barreira, mas acredito que quem possa se preparar antes de ir é melhor, né? Até para ir mais seguro, não ter medo né, de acabar não conseguindo. Não sei se todo mundo que chega lá tem essa facilidade, talvez, que eu tive. Ah, E sem a dúvida, faculdade tem, tem. há diferenças mesmo. Exatamente. E a faculdade, ela tem ela, no primeiro ano, ela oferece aos estrangeiros aula de espanhol gratuita, pelo menos na minha faculdade, né? Então, assim, a gente também tinha aula de espanhol lá, que quem quiser fazer, vai até a faculdade, frequenta as aulas de espanhol, que é voltada mesmo para a gente, né? Eles dão realmente um suporte para você entrar. Eu não tive nenhum tipo de preconceito por ser estrangeira, me receberam super bem, eles têm esse apoio ao estrangeiro. Cheguei lá para fazer o pré-grado, o ajudante do professor era um brasileiro, né? Um aluno que tinha tido uma nota muito alta do semestre anterior. Então, assim, tem portas para a gente, né? Então Só você é depende bem de recebida cada um. lá, você é bem recebida, você tem um apoio no primeiro ano lá durante o pré-grado, né, que você falou. Isso, E, pré-grado. e o idioma pode ser uma barreira, mas não é uma dificuldade. E aí você estava no pré-grado durante aqueles 2, 3 meses, fazendo provas para ver se Porque eu você iria ser admitida ao grado ou não, ou ao terminar o pré-grado, que é o primeiro ano, equivalente ao primeiro ano de faculdade.
equivale ao primeiro ano, por isso que são 7, né? Porque depois você tem os 6 anos de grado normal. Você sendo aprovada em todas as disciplinas, que você tem que ser aprovada em tudo para poder entrar, você já inicia o segundo ano, que seria um primeiro ano, no mesmo ano, né? Você inicia já em abril, para quem faz em janeiro. Como você tem três oportunidades de entrar na minha faculdade por ano, e você tem os extensivos. Se você entra para fazer o pré-grado de maio, você fica, se eu não me engano, até dezembro, e você só entra para o segundo ano no ano seguinte, quando começa o ano letivo. E o E, outro, acho que é em agosto, se eu não me e, engano, que aí e é um meio extensivo. quando você falou do vestibular não ser justo, não é nada justo. Eu trabalho em escola e vejo a importância das habilidades socioemocionais, inclusive para um médico. Porque o vestibular só avalia se a pessoa é excelente nas exatas, na biologia, na física, na química. Não avalia se ele vai ser uma pessoa avaliando o todo do ser humano. Então, as escolas, cada vez mais, elas estão desenvolvendo as habilidades socioemocionais, são muito importantes para, durante a faculdade, nos relacionamentos, no pós-faculdade, para as entrevistas de emprego, etc. Então, eu testemunho que realmente não é nada justo. Eu acho muito justo e interessante o modelo americano que a gente vê em filmes, né? Então, quer dizer, ele precisa ter boas notas e ainda ter entrevista, mostrar os projetos que ele participa. Eu lembro que quando eu morava lá nos Estados Unidos, uma, brasi- uma brasileira, era uma brasileira, ela ia no lar de idosos para ficar acompanhando idosos num domingo, etc., porque isso iria contar pontos para ela lá na faculdade. Então, esses tipos de entrevista não tem lá na Argentina. É só, além das provas do vestibulares, esse período de adaptação, são as notas que valem, é isso? O quanto você tem de experiência, de tudo isso, não tem importância. Não, na verdade você tem que ser aprovado, né? Você tem que conseguir a nota mínima para ser aprovado e você tem que ser aprovado em todas. Caso você não seja, você tem que refazer, né? Ou num próxima data, ou esperar o período que for melhor para você. E todo Então, assim, mundo. não é vestibular porque você não concorre à vaga. A vaga, ela tá lá. Se eu for aprovada, a vaga é minha, entendeu? Então, assim, é normal você ver entrando 600 alunos num pré-grado, às vezes 500 alunos. E depois só depende de você, né, continuar na carreira ali, que é quando, às vezes, acredito que tem desistência quando chega no segundo ano, quando chega no terceiro ano, existe algumas desistências, né? E para prestar o pré-grado, para cursar o pré-grado, você não precisa de nada. Você simplesmente se falar, vou cursar o pré-grado e você tá aceita para isso ou não? Você tem que fazer, você faz a matrícula, né, normal para a faculdade e você paga a mensalidade, como se você já estivesse cursando, até porque você vê matérias afins da medicina, você não vê matérias aleatórias, né? A gente realmente já viveu o ciclo básico ali da medicina, né? Uma anatomia, mesmo que de forma mais básica, mais superficial, mas você já entra mesmo nas matérias afins, porque aí é quando você realmente vê, né? Se você não se deu bem, você não gostou de estudar nenhum tipo de matéria que te deu no pré-grado, talvez você esteja escolhendo uma profissão errada, né? Porque é o que você vai ver durante a carreira inteira. Tem É tanta gente química, é que vai fazer medicina biologia, porque acha que vai ficar rico e não tem vocação nenhuma, né? Tem tanta gente que exatamente, acontece isso, realmente. Então, exatamente. o pré-grado, você se matricula na faculdade, não tem um processo seletivo para o pré-grado e durante o tempo você vai. E a sua faculdade é particular, é faculdade pública? Qual que é a faculdade? Estão É, perguntando aqui. a faculdade é a Fundación Héctor Barceló. É uma faculdade bem conhecida na Argentina, talvez a particular mais conhecida de lá. Ela tem 3 unidades, uma é em Buenos Aires, a outra é em La Rioja e a outra é em Santo Tomé. Santo Tomé é divisa com o Brasil, La Rioja é quase divisa com o Chile e a de Buenos Aires, que é na capital, né?
Eu estudo na de La Rioja, né? É um estado, né, que a capital também se chama La Rioja, e uma cidade de mais ou menos 150 mil habitantes, tem tudo, né? Tem faculdade federal, tem. E você também tem essa opção, né? Nessa cidade que eu tô. Se você não quiser fazer medicina nessa particular, você tem opção dessa federal, mas que fique bem claro, ela tem os mesmos problemas das faculdades federais do Brasil. Pode ter greve, tem um problema de salas lotadas. Tive muitos colegas que começaram nas federais e voltaram toda a carreira, 2 anos aí da carreira já feita na federal, e voltou para particular, porque não conseguiam, né, assistir aula com 100 pessoas em auditório, e preferiu ir para particular, né, já que o Importante essa preço era informação. acessível. E Então, quanto custa? assim, mesmo hoje, com o O peso está bem câmbio. favorável, né? O peso está bem favorável, porque quando eu fui o ano passado estava 1 para 15, né? Agora está 33, está batendo 33, 32. Então, hoje a minha faculdade está em torno de uns R$ 400, porque teve um aumento agora em outubro, né? Mesmo com a pandemia eles aumentaram, mas está em torno aí de uns 400 e Que alguma legal. coisa, se pagar Bem em dia, né? acessível, Porque né? tem bem acessível. E você está ali perto de Mendonça, ali, mais ou menos? Exatamente, é perto de 2 horas de Mendonça, Córdoba No pé também da dá umas cordilheira. 7 horas. No pé da cordilheira. Isso, Que legal. Eu conheço exatamente. Mendonça e falo que é um dos melhores destinos da América do Sul, que se compara muito à Europa. Restaurantes, vinícolas, isso que é muito bonito. Sim, vinícolas, exatamente. A minha cidade é uma cidade que vive mais do azeite, né? Uma produção de azeitona, uma cidade muito quente, uma cidade com temperaturas de deserto, porque lá tem um deserto. Então, no verão, você chega a pegar a sensação de 45, Caramba. chega a bater 47, com umidade muito baixa, e no inverno você pega -5, -7. E uma pergunta importante que me fizeram também na caixa de perguntas. É seguro morar na Argentina, principalmente para uma mulher como você? Sim, sim, achei. Eu fiquei, na verdade, 4 meses, né? Porque estourou a pandemia. Então, os 4 meses que eu vivi lá, achei bem segura, né? A minha cidade, apesar de não ser uma cidade com uma renda per capita alta, é uma cidade limpa, uma cidade organizada, e, não achei nem um pouco, pelo menos eu não soube de nada que mudasse essa opinião em relação à segurança, né? Ou pelo menos nada pior que o Brasil, né? Porque Não, não. eu sou ciclista e muita gente vai para Mendonça para fazer pedal, subir a cordilheira lá, etc. E me falam que estão roubando muita bicicleta, né? Então, quer dizer, mas aqui também roubam, roubam muito mais aqui do que lá. Mas é bacana. Então, assim, e você acha que Buenos Aires, pelo que você ouve falar, talvez, você também está seguro para uma moça morar sozinha? O que você acha? Sim, eu moro sozinha, né? Onde eu tô. E a opção mesmo de não ter ido para Buenos Aires foi pelo custo de vida. O custo de vida em Buenos Aires é altíssimo. Eu não sei se tem alguém aí que é do Rio, vai entender que o custo de vida aí de Buenos Aires equivale ao Rio de Janeiro, assim, tá bem, é um custo de vida altíssimo, Eu dei e foi a minha mentoria. opção, Eu dei é, mentoria para uma menina que essa da UBA é R$ 2.000 que ela gasta por mês lá para se manter. Então, para quer se dizer, manter, né? E porque ela não paga a faculdade, porque se exato. você vai para Buenos Aires Tem que e pagar a faculdade você ainda. tem que pagar a faculdade, e a mensalidade da minha faculdade em Buenos Aires é outro valor. Foi até por isso que eu optei por La Rioja. Eu pesquisei tanto que eu descobri que elas tinham mensalidades diferentes conforme a cidade. Então, Buenos Aires é quase
quase dobra o valor da que eu pago. Então, assim, se eu estou pagando R$ 400 hoje em Buenos Aires, a mesma faculdade vai custar 800. Em São Tomé vai custar 6, e onde eu estou vai custar 600, onde eu estou custa 400. Então, assim, é uma diferença que para quem vive com pouco lá, R$ 200 que você economiza, 300, faz toda a diferença. Então você não precisa morar em república, dividir apartamento, o custo não é tão alto fora de Buenos Aires. Não é tão alto. Hoje em dia eu pago um quarto, assim, um quarto muito simples, né? Um quarto e sala. Nessa cidade que eu tô, não é comum não é tão fácil você conseguir apartamento mobiliado. Acredito que em Buenos Aires isso é muito mais comum de achar. Lá você tem essa dificuldade, né? Onde eu tô tem a dificuldade de você achar um apartamento que tenha mobília. Então, você tem que pensar que você vai ter o custo de mobiliar um apartamento, e porque não, pelo menos onde eu tô, dificilmente você vai achar. Eu consegui achar esse quarto e sala mobiliado, né? Uma mobília bem velha, mas que me serve em tudo. Eu não preciso mais do que tem ali dentro. Então, é um terreno que tem mais 2 apartamentos, e por sinal são todas brasileiras, minhas vizinhas, que entraram até junto comigo na mesma época, porque foi pela mesma assessoria. Então, essa assessoria acabou pegando os 3 apartamentos e alugando para os assessorados, que eram nós. Né? Então, existe assessoria para levar para estudar uns fora? 300, 400. Existe assessoria 300, 400 de custo. Tá. Hoje, na cidade onde eu moro, você consegue viver com R$ 2.000. Fazer compras, pagar aluguel, pagar a faculdade. Você consegue viver com 2.000. Lembrando que com o câmbio do jeito que está, né? O câmbio muda a todo momento. Pois se então, varia assim, muito. Varia muito, mas sempre fica abaixo do nosso real, né? Foi por isso até que eu optei por lá. A crise econômica na Argentina não está fácil, não. A Tati pergunta se são 6 anos. Eu vou deixar a live gravada, se a Simone permitir. Nós falamos bastante sobre isso. Na verdade, são 7 anos. O primeiro ano chama-se pré-grado, que é um ano de adaptação, que tem apoio na faculdade dela, pelo menos, da língua espanhola. E são 2 a 3 meses também, que as provas que você vai fazendo é para te habilitar a entrar no grado, que são mais 6 anos de faculdade. Então, são 7. A Lívia pergunta, não sei se você sabe responder, se o mercado de trabalho para estrangeiros na Argentina é amplo. Saberia dizer isso? Tem algum colega que... Eu entendo que se ela não teve a dificuldade do revalida. Assim, pelo que eu sei de um grupo de brasileiros que já se formaram, né, alguns estão exercendo a profissão lá, eles não tiveram problema nenhum por ser estrangeiro, não. Até porque você sai com o diploma de lá, né? Então não tem por que te fechar alguma porta. Então, assim, tem grandes oportunidades. Não se paga tão bem quanto no Brasil, né? Também, assim, tem uma vida, né, que todo mundo pensa de medicina no Brasil. Eu não sei se isso é possível em todo lugar. E muitos até acham que salário no Brasil é um dos mais altos do mundo, mas pelo que eu já pesquisei, não está nem entre os 20 países que pagam bem. Então, assim, a Argentina, se comparando ao Brasil, não tem um salário tão alto para médico, porque eles têm a carreira de médico como uma carreira comum, como outra. Ela não é super... O salário não é maior do que exorbitantemente falando, né? Diferença para outra carreira. Então, assim, o médico é uma profissão comum. Então, eu não sei quanto está o salário mínimo, mas nas grandes capitais tem bastante vaga. Eu tenho um amigo agora que se formou no ano passado, ele está em Mar del Plata, e depois que ele está lá, que ele descobriu que está sobrando vaga para médico lá. Então, assim, acho que é só quando você realmente vai é que você vê a realidade. Assim, Buenos Aires tem bastante vaga, inclusive
vai muito europeu para Buenos Aires, tanto para estudar como para fazer residência, porque tem muita assim, referência, né, de boas residências lá nos hospitais de Buenos Aires. E agora, quem quer um salário alto, talvez o sul da Argentina tem opções de salários mais altos. Não sei se o leque de vagas é maior ou menor. Né? Porque a Argentina, se não me engano, tem uma população de 30 milhões de pessoas e acho que 90% está na grande Buenos Aires e um pouco ali para o norte, ali perto de... não lembro como é que chama aquela região. Mas então assim, você se sente segura, e você gosta do curso, o currículo tá legal, você... O curso lá, assim, a adaptação ao ensino talvez seja assim, um ponto a se falar, porque o ensino é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Talvez agora, eu estou aprendendo a estudar agora, assim, estou falando igual uma macaca velha, né, com 33 anos, mas assim, a verdade é essa, eu acho que eu estou aprendendo a estudar agora, porque o ensino lá me obrigou a isso, porque eu, por exemplo, o ensino lá, ele não é integral, então é até comum as pessoas trabalharem e estudar, quem consegue, né, trabalhar. E ele não é integral, então assim, você tem poucas horas de sala de aula, né, com o professor, e o ensino é voltado a você estudar em casa, né? Eles te obrigam a estudar em casa, porque professor, para eles lá, é para tirar dúvida, colocar os tópicos que têm que ser estudados, e ali você vai para a sala de aula para discutir o tema, discutir com o professor tirar dúvidas e explicar o que tem para ser explicado. Mas, assim, eu não tenho aula todo dia, eu tenho aula 3 vezes na semana, né? É Em PBL, torno de então. 2 horas. Eles falam que eles não assumem que são PBL, eu digo que é um PBL disfarçado. Eu vou falar para você, minha filha está no terceiro para o quarto ano da medicina e ela metodologia PBL e eu sou fascinado por essa metodologia, porque realmente no começo o aluno Sim. sofre, mas a ideia de um professor tutor, de montar um grupo heterogêneo, dividindo a classe de uma maneira interessante, lançar um problema e todo mundo estudar, depois discutir. A avaliação da minha filha, por exemplo, no fim de uma matéria não está avaliando só a nota, está avaliando se ela ouvia, se ela tinha escuta ativa, se ela tinha opiniões assertivas, sabe? Avalia como um todo. E porque eu acho que isso vai, no momento da profissional, você saber se lidar melhor com essa situação do que você aprender naquele modelo da metodologia tradicional, né? Essa matéria é do primeiro ano, essa matéria é do segundo, essa matéria é do terceiro. Não. Às vezes, quando eu vejo que o tutor traz um problema, você vai lidar com uma matéria do quarto ano, porque você tem que identificar qual que é o problema, se ele está infartando ou se ele está com gases, né? Então, mas pelo que você está falando aí, é muito essa linha do PBL, porque se é discutido depois, é a característica de PBL, né? A gente tem seminários para discutir casos clínicos, né? Então, assim, é muito baseado em caso clínico e o estudo em casa, né? E com o professor discutindo esses temas em seminários Então, assim, eu vejo como PBL. Eu não posso dizer que porque a faculdade ela não se assume PBL, entendeu? Talvez a faculdade então, seja assim, mais antiga do que o próprio essa metodologia que começou na faculdade de Harvard, né? Exatamente. Talvez seja... Mas é uma coisa que talvez para o brasileiro eu tenho mais dificuldade no início de se adaptar. Porque aqui a gente também, tem um ensino né? totalmente diferente, exatamente. Aqui também. O PBL eu acho que depende muito da qualidade do tutor, né? O tutor tem que ter tem que ser competente para conseguir lidar com aquele grupo, porque se não tiver, aí eles ficam meio perdidos mesmo. E em algum momento você pensa em voltar para o Brasil? Como é que está essa situação? Então, eu acho que como qualquer brasileiro que vai para fora, acho que seria hipocrisia minha dizer que eu não tenho vontade de voltar para o meu próprio país, né? Então, assim, tenho vontade, sim,
acredito que eu acho que tem que ter uma diferença, né, de vontade e de ser única opção, né? Eu acho que a partir do momento que você opta por ir para outro país, você tem que estar aberto a tudo que possa acontecer e quanto maior o leque de opções, melhor é. Então, assim, e você não ficar bitolado só na ideia de que eu só tenho o Brasil para voltar. Então, assim, você tem que estar aberto a, se você não puder voltar, né, de imediato por diversos motivos, você está aberto a trabalhar lá, ganhar menos do que você poderia estar ganhando no seu país, você está aberto a isso, você, né, a faculdade tem convênio com Espanha, tem convênio com outros países, de você até poder, né, quem quiser optar por fazer essa experiência, ficar um tempo lá fora, para depois tentar o revalida, né? Ninguém precisa acabar a faculdade e tentar a revalida de imediato. Você pode adquirir experiência, que a prova se torna até mais fácil, né? No meu ponto de vista, já que a prova demanda uma prova prática, onde você tem que fazer atendimento a pacientes. Então, acredito que quanto maior a sua experiência, né, depois de formado, talvez aumenta a sua chance, né? É só pegar mesmo o sistema do SUS para estudar, já que a gente não estuda isso, e talvez se torne até mais fácil. Então, assim, se a pessoa estiver aberta, acredito que todo mundo que vai estudar fora tem vontade de voltar. Eu hoje, se eu pudesse fazer um FIES e conseguir fazer uma transferência, eu preferiria. Não por insatisfação, é justamente para voltar para o seu país e seguir sua carreira aqui, perto da família, perto de todo mundo. E porque mesmo que você estude fora, eu sei que quando você fica muito tempo, você sempre almeja voltar para o seu país um dia. E não é uma vida fácil. Ninguém vai estudar medicina no exterior ou qualquer outro curso porque é o caminho mais fácil. Você escolhe exterior porque é a opção que você tem naquele momento, por algum motivo seu. Então, assim, o meu motivo foi financeiro, de não poder fazer no meu país. Se eu pudesse, eu estaria fazendo aqui. Então, assim, como não dá, então, assim, eu acho que você tem que ir como uma oportunidade de estudar e, no melhor momento, você voltar. Então, assim, que você não tenha só essa ideia de Brasil, Brasil, porque senão você se frustra. No momento que você tentar a primeira prova, você vai querer botar o diploma na gaveta e vir para o Brasil, ficar só estudando para o Revalida para tentar passar. Não que seja uma ideia ruim, mas acredito que você possa ter tantas opções, criar o período que você estiver estudando e trabalhando lá, já fazer uma residência e já volta para cá com a carga super, super grande, sabe? De abrir mais oportunidades quando você vier. Enfim, tem muitas opções, mas eu com certeza eu tenho vontade de voltar para o meu país. Com certeza. Me fala um pouco os sentimentos que você passou lá na Argentina. Eu tenho certeza que os primeiros meses devem ter sido os mais difíceis, principalmente aquele que você estava lá antes da pandemia, né? Eu falei com o Kleber, Sim. ele tinha o Kleber, não sei se você assistiu a live dele, ele tinha filho recém-nascido e mulher, esposa. Então, para ele foi um momento de muita dificuldade, né? Na verdade foi o Kleber que me deu força para participar. Ele que me deu um toque por Da estar live? precisando de alguém que. Isso. Ah, que legal. Aí Obrigado. depois, O porque eu Kleber tá aí. chamei. Eu vi ele entrando aí, ó. CSS Almeida. Quem quiser saber, baita É, de um cara, gente boa. eu troquei uma ideia com ele a respeito do FIES que ele conseguiu. Eu meio que troquei ideia e depois ele me deu força para vir falar. Depois ele falou que ele se colocou à disposição para ajudar algumas pessoas na dúvida. No dia seguinte ele falou: Ivan, tá todo mundo me perguntando aqui. Falei, se puder ajudar, se ajuda. E vamos tentar, porque acho que é um compromisso de um ajuda o outro, né? O que eu falei na live anterior. Sim, sim, E sim. acaba sendo muito interessante. Você já me deu informações, eu aprendi muito com você. Eu aprendi muito mesmo agora, porque eu nunca estudei dentro dessas possibilidades, a possibilidade de estudar no exterior. E a gente sempre acaba tendo alguns preconceitos. Eu confesso que eu tinha alguns e que você diminuiu muito essas questões, porque realmente o mercado de trabalho. Porque você ganha menos, mas a situação econômica da Argentina está muito ruim, né?
Então, não quer dizer que em algum momento não vai melhorar essa situação, e não quer dizer que você não tenha tempo de conseguir o revalida e que não consiga. Então, certamente ajudou demais vários estudantes. Eu acho que a gente... Esse preconceito, na verdade, Ivan, eu acredito que não só você, como talvez 50% dos brasileiros têm esse preconceito a quem vai para fora, né? Mas assim, isso tem que cair por terra definitivamente, porque é aquela coisa, né? Eu acredito muito que quem faz a faculdade é o aluno. É claro que quando você também busca um ensino de qualidade, isso já é um diferencial de que você não está a passeio na medicina, você está buscando, né, um ensino, mesmo que mais demorado, com tantos assim, com tantas dificuldades, né, de estar em outro país, de aprender outro idioma, né, não é um caminho mais fácil. É o caminho que tem. Então, assim, não tem por que ter o preconceito, né? As pessoas têm porque elas realmente não conhecem o ensino. O preconceito que eu falo, o preconceito que eu falo jamais foi de qualidade, porque a educação na Argentina, o ensino superior está muito avançado em relação ao Brasil. Né? Não sei se a crise econômica afetou, como você disse, nas federais têm sido afetadas. Né? Minha esposa mesmo fazia uma pós-graduação em neuropsicologia na USP, em São Paulo, e ela largou depois de estudar, acho que 6 meses ou 1 ano, para fazer na faculdade do Einstein. E aí viu a água para o vinho, que é mais ou menos o que você contou um pouco. Então, o preconceito que eu falo é tipo assim, você vai, se você não conseguir revalida, faz o quê? Era esse tipo de preconceito, entende? Mas você mostrou também todas essas possibilidades de mercado de trabalho, de tudo isso, que, de fato, se é o caminho que tem, como você falou, tem alternativa também para você seguir vários caminhos depois de formado, inclusive o do revalida sendo um deles, não é isso? Exatamente. Então, assim, quem estiver pensando em ir agora, acho que talvez seja o conselho que eu possa dar. Não vá com o pensamento de que sua única opção é voltar para o Brasil, né? Porque se não acontecer, você se frustra e vai achar que não serviu de nada esse período todo, tudo que você passou. Então, assim, se você já foi, é tanta coisa que pode abrir, e assim, tem tanta gente fazendo até o contrário, né? Eu estou em vários grupos de médicos formados no Brasil, indo trabalhar na Austrália, indo trabalhar nos Estados Unidos, validando o diploma nos Estados Unidos, em busca de algo diferente, em busca de não só de salários, internacional, né? como eu falei também, que exatamente, é o caso, né? São países que até pagam mais que o Brasil, mas não necessariamente as pessoas estão indo só em busca disso, porque muita gente vê, tá indo porque, né, para tentar ganhar mais dinheiro, mas assim, ninguém pensa que você está longe da sua família, que você está longe do seu país, a cultura é totalmente diferente, você emagrece quando você chega em outro país, porque até se adaptar à alimentação diária, né? Então, assim, são muitas coisinhas que só quando você vive, e não é uma vida fácil, entendeu? Então, assim, só vivendo para saber. Mas, assim, se é a opção que tem, melhor, não deixe de fazer. Vá porque, né, talvez a pessoa não tenha muitas dificuldades com esse ensino na Argentina, que é um dos motivos que acabam desistindo da Argentina. Mas você tem a opção de transferir para o Paraguai, para a Bolívia. Tem muitos preconceitos, né, em relação ao Paraguai. E assim, é o que eu falei no início, né? Faculdade boa, faculdade ruim, você tem em qualquer lugar. Exatamente. E é você mesmo pesquisar sobre a faculdade que você está indo. Isso só depende de você, de fazer essa escolha, de pesquisar, não ir porque os outros foram, né? Pesquisar mesmo. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, eu não conhecia ninguém que estava indo, e fui na cara e na coragem, entendeu? Porque eu pesquisei e falei que era lá que eu tinha que ir. Então... E o primeiro passo para alguém que começou agora, que tem um filho se formando no ensino médio, começar a estudar, é
buscar assessorias, ou fazer alguma pesquisa para aprender com as assessorias ou aprender sozinho? Que dica que você dá sobre isso? Olha, eu fiz toda a minha parte de documento do Brasil sozinha. Eu não precisei de assessoria para isso. Basta você assistir diversos vídeos no YouTube, que você vê muita informação, até informações errôneas, mas muitas informações que vão te ajudar. Você mesmo filtrar e entrar em contato com os órgãos, né? Mas a parte do Brasil não tem muita coisa a se fazer, né? São documentos pessoais de ensino médio, são documentos que você tem que levar em cartório para fazer toda a validação. E agora, a parte de documento que você tem que entregar na Argentina, eu aconselho pegar uma assessoria. Por quê? São coisas que são marcadas em momentos diferentes, né? A migração da faculdade, né? São turnos que são marcados, que você tem que fazer uma entrevista na migração de lá. Aí você tem que marcar a polícia para tirar toda a parte de documento. E se você tem que ir lá para fazer isso, voltar para cá, para ter que ir lá de novo, então o valor da assessoria já está pago, entendeu? Então, a assessoria, ela ajuda só na documentação burocrática ou também na orientação sobre faculdades, dúvidas sobre qualidade das faculdades? Porque talvez essa questão que será mais uma mentoria seja mais importante o motivo, né? Assim, a grande maioria das assessorias que eu conheço talvez umas 5 assessorias lá na minha cidade. São assessorias feitas pelos próprios alunos que já estão lá há mais tempo, que passam a ganhar dinheiro com isso, né? É uma forma de se trabalhar, assessorar o outro que está indo. Então, eles são estudantes, então eles conhecem bem a faculdade, e não fazem matrícula só naqueles que estudam, eles fazem matrícula também nas federais. Eles procuram apartamento para você, a grande maioria procura apartamento. Então eu já cheguei lá com meu apartamento já me esperando, e minha matrícula feita, já fui para a sala de aula. Então, assim, acho que é um investimento que vale a pena. E a Lu Perraud, sei lá, acho que é francês esse nome, né? Acho eu. Qual a sua assessoria? Caso você indique, né? Se você teve uma boa assessoria, se puder dizer o nome, acho que vale. Acho que vale a pena. Quanto a essas indicações, se ela quiser me chamar no direct, eu converso um pouco melhor com ela sobre isso. Legal. Que aí eu oriento melhor sobre essa questão de assessoria, porque é uma coisa muito séria. Tem muita gente que acaba perdendo dinheiro, acaba se frustrando com a assessoria. Então, assim, é uma coisa que tem que ser bem indicada, e aí eu prefiro, se ela quiser me chamar, eu não faço assessoria não, tá, gente? É só para eu poder orientar ela qual que, não, agradeço muito. Que eu indicaria. Ela vai ficar bem grata, com certeza. Estão perguntando se você sabe quantas vezes pode reprovar no Revalida. Existe limite para isso? Você já ouviu falar alguma coisa ou não? Teoricamente você pode prestar a vida inteira, né? Até onde eu sei, pode prestar a vida toda. Com exceção porque, assim, o Revalida ele é aplicado por algumas universidades brasileiras. Se eu não me engano, uma de São Paulo, eu não sei se é a USP que aplica em São Paulo. Normalmente sim. Então, a USP, acho que você só pode tentar uma vez. Porque existem os outros diplomas também. Uma americana, uma vez na universidade que eu trabalhava, ela era master em não sei o que lá, e ela queria trabalhar no Brasil, e ela tinha que fazer a validação de todo o diploma dela dos Estados Unidos para cá, e era na USP, e bem complexo mesmo. Então ela acabava dando aula de inglês em curso livre, que não tinha necessidade de diploma, porque mesmo alguns cursos, o Brasil também acaba sendo exigente. A parte burocrática no Brasil está bem evoluída. Acho que a parte da residência também, acho que ele exige, isso eu não tenho certeza,
Mas eu acho que até para residência você tem que revalidar também, caso você faça lá fora. São 2 revalidações, no caso. Ah, legal. Você tem alguma dica mais que a gente não falou hoje com esses estudantes? Eu já queria dizer que o pessoal que está aí, se valeu a pena ficar aqui com a gente hoje, com a minha convidada Simone, que esclareceu muitas dúvidas minhas e de muitos de vocês estudantes. E alguma dica que você poderia dar ou alguma coisa que a gente ainda não falou? Dica você já deu muita, né? Dica eu já dei bastante. Verdade. Não, eu acho que é só ter certeza mesmo, né, de que quer seguir essa carreira que, novamente, eu repito, não é um caminho fácil. Então, assim, que tenha certeza e que não vai achando que é uma tendência estudar medicina, né, ou qualquer outro curso que você escolha. Esse tipo de escolha não é tendência, né? É quase que você ter certeza que você quer fazer isso, né? Eu sou fisioterapeuta, mas assim, eu sempre fui feliz na minha profissão de fisioterapeuta, amo a fisioterapia. Então, assim, hoje eu coloco, mesmo tendo decidido fazer a medicina já com 30 anos, que também nunca é tarde, viu, gente? Eu não Pode ia estar com perguntar, eu 40. não iria perguntar a sua idade. Eu tenho 33. Não tem problema Eu nenhum. achei que era até mais nova. Eu tenho 33, mas assim, tive colegas de 40, 46 anos. A medicina é uma profissão que você pode trabalhar até mais tarde. Então, assim, não tem idade. Faça se é da sua vontade, porque depois você pode se arrepender de não ter feito, né, no momento que você pôde fazer. Então, não veja como uma tendência, veja como um sonho, né? Uma realização de um sonho. Então, assim, eu, como fisioterapeuta, eu vejo até como um complemento de conhecimento, né? Eu era muito bem sucedida na fisioterapia e, na verdade, estou complementando o meu conhecimento fazendo a medicina. Então, assim... Muito bonito isso. E você acha que você vai seguir uma área, uma especialização ligada ao seu legado, ao seu aprendizado da fisioterapia? Tipo, não sei Cara, se a eu ortopedia já... é afim, né? A ortopedia talvez seja afim com fisioterapia, como nervos, essas coisas, né? Exatamente, neuro, traumatortopedia, e foram áreas que eu trabalhei bastante, né? E assim, quando eu entrei na faculdade, talvez foram áreas que eu falei que eu não faria por já estar saturada. Mas já estou revendo conceitos e assim, Isso é talvez o que eu preconceito, né? estou... Exatamente. E talvez o conhecimento que eu estou tendo agora me agregaria bastante nessas áreas, né? Eu teria uma visão diferente já como fisioterapeuta, entrando como ortopedista, por exemplo. Então, talvez eu poderia fazer diferença nessa carreira, né? Nunca se sabe. Então, assim... Eu acredito que quando você tem... Meu filho, por exemplo, fez engenharia, mas ele gostava muito de plantinhas, né? Eu falei, putz, será que ele não vai fazer engenharia ambiental, de repente? Né? Ele tinha essa coisa da biologia, essa coisa da engenharia, acabou fazendo engenharia mecânica, mas eu acho que quando você consegue juntar, às vezes, a experiência que você teve, que, como você disse, uma profissional bem competente na fisioterapia, e a medicina, talvez você vá acabar decidindo por alguma especialização, né, nesse eu sentido. entrei com a cabeça querendo ser anestesista, mas assim, falta tanto tempo ainda que eu não sei Tanta se... coisa, tanta água vai passar por essa ponte, né? Muita coisa ainda, muita coisa. Bom, eu acho que a gente esclareceu a dúvida de todo mundo, as minhas dúvidas. Eu vejo que você saiu totalmente da sua zona de conforto. E se você foi aí para essa zona de turbulência, morar fora do país, longe da família, com outro idioma, realmente você é porque sonha realmente alto nesse sentido. E você vai juntar esse seu legado da língua espanhola, da fisioterapia, da medicina. Vai ter sucesso no Revalida, porque eu tenho certeza que as pessoas que fazem faculdade com um pouco mais de idade, eu testemunhei muito. Minha mãe mesmo foi fazer pedagogia com mais de 50, não sei, acho que mais de 50 anos. Elas se dedicam muito mais, elas se distraem um pouco menos com algumas questões e focam, porque de fato ela está fazendo, não é porque decidiu de sopetão, é porque de fato sempre pensou isso numa vida toda. É o que você mais ou menos testemunhou.
tá? Então, eu agradeço Exatamente. muito a sua presença. Eu gostaria de saber se posso deixar essa live gravada aqui e depois fazer uma edição dela para colocar no YouTube. Você me permite Pode, isso? tranquilo. Mu- Claro, claro, fica à Ah, vontade. então tá bom. E eu me E o que eu, coloco. e o que eu puder, qualquer pessoa que te procurar, tiver mais alguma dúvida, caso não pôde estar aqui hoje, você pode pedir para entrar em contato comigo, Que que bacana. eu posso esclarecer mais coisas. Que bacana. E depois você pode me chamar, você tem o meu contato, para eu te ajudar naquelas orientações ali sobre mais ou menos o que eu trabalho com mentoria com estudantes. Então, graciosamente, eu te atendo para tentar te mostrar também todos os caminhos, tentar devolver um pouco disso que você doou para todos aqui na live. Tá bom? E quem precisar de mentoria a respeito desses assuntos de FIES, de os melhores financiamentos, esse é o cara aí, hein, gente? Como é que você chegou a Super mim? competente. Ah, nem me Obrigado. lembro. Eu acho que assistindo o vídeo no YouTube, aí passei a te seguir, adicionei no Instagram, e aí é assim que eu vou fazendo os contatos. Ah, que legal. É isso aí. Pesquisa, né? Pesquisa, porque as coisas não caem do Isso, céu para pesquisa. ninguém, né? Ah, Não, que e com a bacana. internet hoje.